Já nessa aula nós vamos mais fundo em funções. Então eu vou estar ensinando para vocês aqui os tipos de variáveis, vou estar passando exemplo de funções, exemplos de retorno, com o tipo que será retornado na função. Então a gente vai dar uma estudada, uma avaliada aqui, e eu vou estar passando para vocês aí bastante conhecimento aí sobre as funções, ok? Então essa aqui é um complemento das aulas anteriores, no qual lá a gente estava fazendo especificamente para um campo, já aqui a gente vai estudar especificamente a função. Então, eu criei aqui uma função simples que aplica um desconto, por exemplo, ela vai calcular um desconto a partir de um valor e uma porcentagem que a gente passar para ela. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, basicamente, o que acontece? Então, aqui eu tenho na minha função o nome dela, o nome do campo, o tipo do campo, mais o nome do campo e o tipo do campo. Aqui eu gosto de colocar um P na frente para indicar que é um parâmetro, para sempre que eu for usá-lo embaixo, eu bater o olho e eu já saber que se trata de um parâmetro. Então eu vou aqui só substituir onde está preço. Tá, então beleza. Então aqui, aqui no declare seria onde a gente começa a criar as variáveis. Então eu posso criar quantas variáveis eu quiser aqui. Por exemplo. E aqui na frente eu já declaro daí o tipo da variável. Então, numeric para quando é um número flutuante, text para quando é texto, posso colocar varchar, posso colocar varchar também com a quantidade de caracteres e assim por diante. Já eu vou passar para vocês como que cria aqui uma variável que salva toda a informação da tabela, salva todas as linhas da tabela. Então, por exemplo, se eu tenho lá a tabela pedido, eu posso criar aqui v_pedido e salvar um valor aqui, que na verdade acho que é mais ou menos assim, ó, row porcentagem type. Bom, já eu passo para vocês isso aqui, não me lembro exatamente, mas já eu já passo para vocês. Então aqui, ó, só prosseguindo, então o que eu fiz? Aqui nessa função, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar ela aqui, certo? A gente acabou de criar, então vindo aqui no esquema, public, functions aqui, a gente vou dar um atualizar, a gente tem aqui a nossa função aplicar desconto. A partir desse momento, deixa eu só criar aqui mais uma abinha de SQL, só para a gente não... Então aqui eu tenho a função e aqui eu tenho o teste. Então para a gente chamar essa nossa função aqui e ver o cálculo que está sendo feito, a gente pode fazer da seguinte forma. Select e o nome da função, que é aplicar desconto. Então eu vou abrir aqui o parênteses e vou fechar já, vou colocar o ponto e vírgula no final. E aqui dentro temos dois parâmetros para passar. O primeiro é o valor. No caso, a gente vai passar aqui, vou passar aqui 125,50. Então, R$ 125,50. Eu quero saber qual que é a metade disso. Lá como é, aqui eu só não tenho certeza se a gente vai ter que passar os 50 assim ou se vai ser 0,5. Vamos testar aqui. Tá, o que ele está dizendo? Deu um erro. Coluna desconto percent do not exists. Deixa eu ver aqui. Desconto percent. Tá. Faltou o pezinho aqui, ó. Beleza. Faltou o pezinho. Tá. Então vamos já pegar aqui e salvar. Que esse pezinho aqui é esse parâmetro aqui, ó. Então vamos de novo aqui. Tá. Então a gente passa aqui o valor cheio, tá? Dependendo da maneira que você for fazer, se você não colocar aqui essa divisão por 100 aqui, pode ser que em alguns casos você tenha que passar assim, ó, 0,5, porque 100% é representado como 1
Mas nesse caso aqui é o valor que a gente quer mesmo. Então 50%. Então 50% de 125 ele já retornou ali para a gente 6,75, beleza? 40%, 45% de 125, 69 e 0,25. Tem alguma coisa errada aqui. Porque 10% de 100 e... Ah, ele está fazendo o inverso. Aqui, ó, ele não está retornando o valor. Ele está... Ah, não, tá certo. Ele está, na verdade, aplicando um desconto. Então, aqui ele aplicando um desconto de 10%, vai sobrar esse valor aqui, beleza? Aproveitando aqui, então, vamos simular aqui um erro. Vamos supor que você está com um erro na sua... Vamos supor aqui que você não quer que tenha um desconto abaixo, um desconto maior que 50%, vamos supor. Então a gente pode fazer o seguinte, aqui no Begin, a gente pode fazer o próprio banco de dados dar um erro, estourar uma mensagem de erro na aplicação. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, se o P underline desconto underline percent. Nossa, esse parâmetro aqui ficou muito grande, né? Se o P desconto percent, que é um numérico lá, for maior que 50, then, que é comece, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, raise, vamos fazer um raise exception. Esse raise exception raise aqui, ó, raise exception, beleza. Esse raise exception ele vai estourar um erro para o usuário no momento que ele tentar aplicar um desconto de mais de 50%. A gente pode vir aqui, ó, desconto acima de 50% não é permitido. Esse raise exception, ele vai... aqui a gente tem que fazer um end if. Aqui, ó. End if. Beleza? Então, começou o if ali, tem que terminar. End if. Ponto e vírgula. Eu acredito que aqui também eu vou precisar de um ponto e vírgula. Beleza. Então, vamos já executar aqui nosso bloco inteiro. To fill parameters. O que eu errei aqui? Raise exception. Ah, tá. É o seguinte, ó. Tá vendo essa porcentagemzinha aqui? Ele não aceita aqui, ó. Porque vocês já vão saber por que ele não aceita o porcentagem ali. Já vou mostrar para vocês. Então vamos tentar aqui de novo. Tá. Então eu atualizei a procedure. Vou aplicar um desconto de 10%, retornou. Vou aplicar um desconto de 49%, retornou. Vou aplicar um desconto de 50%, vai retornar também. Vou aplicar um desconto de 51%. Opa, deu erro. Qual que é o erro que deu ali? Desconto acima de 50% não é permitido, certo? Então, assim a gente pode criar ifs dentro de uma função para que a gente cancele essa função caso ela não atender algum parâmetro, alguma regra de negócio que você criou. Outra situação também, agora eu vou passar o porquê que deu erro ali na hora que a gente foi compilar a primeira vez por causa do porcentagem. Dentro do raise aqui, quando você coloca uma porcentagem, o Postgres ele espera que você passe um parâmetro nessa porcentagem e ele vai substituir essa porcentagem pelo valor que você atribuir. Então aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, em vez de eu colocar aqui, ó, desconto acima de 50% não é permitido, eu posso fazer o seguinte, ó, desconto de... Eu vou passar porcentagem aqui, e aqui na frente eu vou colocar 1, e no lugar da porcentagem ali, aqui, eu vou substituir pelo valor que o usuário mandou no parâmetro. Então, vou pegar esse cara aqui, ó, desconto, percent, depois do vírgula, eu vou colocar ele aqui. Se eu quiser também
fazer, aplicar mais um parâmetro aqui, é só eu vir aqui, ó. Eu vou dar um exemplo, eu vou colocar aqui, ó, mais um porcentagem aqui. Eu venho aqui e dou 1, e porcentagem de novo, certo? Então, o que acontece? Para cada porcentagem que tiver aqui dentro da sua string do erro, ele vai substituir pelo parâmetro que você passou. Na verdade, aqui passei errado, não é porcentagem, aqui é o valor que eu quero jogar lá dentro. Nesse caso aqui, eu vou passar meu nome, certo? Então, é isso. Então, eu vou pegar aqui. Também tem como fazer por format, mas aqui, nesse caso aqui, o Raise, ele é mais legal. Então, vamos pegar aqui, vamos atualizar e vamos chamar aqui a função de novo. Então, aqui, ele vai substituir onde está a porcentagem pelo valor que eu passar aqui de porcentagem no parâmetro, ainda vai me retornar o Felipe no final. Então, eu vou colocar aqui 59 e vou executar. E que ele já passou. Desconto de 59% não é permitido, 2 pontos Felipe, certo? Então, dessa forma aqui, quando é feito um raise, assim, o raise exception, ele anula a execução do restante do código. Então, ele não vai retornar de nenhum modo aqui, ele não vai prosseguir para baixo aqui a execução do código. O raise notice, ele continua a execução do código, porém o usuário não vai ver. Ele não vai bloquear aqui, ele não bloqueia, continua, prossegue normal, mas o usuário não vai ver. Então a gente pode até dar um exemplo aqui, ó. Ele me deu a notícia aqui, tá vendo? Ó, desconto de 59% não é permitido, Felipe, mas ele prosseguiu e me trouxe aqui o valor. Então, se eu dar um desconto aqui de 100%, ele vai retornar 0 ali e vai permitir, certo? Então, esse é o raise e esse é o if dentro da função. E agora eu vou passar para... Bom, já passei aqui as variáveis, né? Vou passar para vocês aqui um tipo de variável agora que grava a execução, grava os dados inteiros da tabela dentro da variável, tá? Eu vou só correndinho ali consultar o GPT para eu lembrar como que faz isso, porque eu não me lembro exatamente a sintaxe e já volto. Bom, então aqui peguei ali o exemplo com o ChatGPT, né? Eu tinha me esquecido o tipo da variável, no caso aqui é record, né? Então essa variável do tipo record, ela grava todos os registros de uma tabela dentro da variável, no qual daí você pode estar usando para fazer um loop, percorrer uma lista daí. No nosso caso aqui, bom, essa parte aqui de cima a gente já passou, então eu vou deixar bem separado aqui para ficar mais fácil. Então aqui, ó, iterar sobre todos os pedidos. O que é iterar? É percorrer a lista. Então, essa variável local aqui, que é a variável que grava os itens. Aí, aqui na frente, você vai atribuir a lista, você vai criar a lista. Aqui você tem apenas a variável, aqui você está inserindo os itens na lista. Você pode fazer assim também, para ficar mais fácil. Eu sempre gosto de colocar entre parênteses, separar tudo dentro de parênteses para ficar mais fácil a leitura. Então, para a variável pedido que está sendo preenchida nesse select aqui, no qual você pode até colocar um where aqui, né, para você trazer somente o que você quer. Você pode também usar uma boa prática assim também, ó, fazer indentação assim, para ficar uma fácil leitura também. Se você for colocar aqui uma condição um pouco grande, né, então você pode fazer dessa forma também. Aqui você pode trazer poucos campos. Se você não for usar todos os campos, traga poucos campos, para que não pese a sua função, né? Então, vou trazer aqui nesse caso somente o ID do cliente, o ID do pedido, e vou trazer também o ID do cliente. ID cliente. Beleza. Então, vou trazer somente esses dois campos. Aqui embaixo, então, a gente já pediu aqui para fazer um raise notice. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aqui, ó, pedido ID. Nessa primeira porcentagem aqui, ele vai pegar
da variável pedido, ele vai pegar o campo ID. E depois, nesse outro parâmetro aqui, ele vai pegar da variável pedido aqui, que é o campo ID cliente, certo? Eu não posso declarar um campo aqui que não esteja sendo retornado aqui, certo? Então vamos lá, vamos aqui aplicar nossa função. Deu um erro de sintaxe justo num parênteses. Ah, tá, é porque aqui eu coloquei o where, só que nesse caso a gente não vai colocar um where. Então vou tirar esse where aqui e beleza, nossa função foi criada. Vou só fazer assim para ficar mais fácil a leitura, beleza? E vamos aqui então prosseguir aqui, ó, chamar de novo a nossa função. Então aqui na nossa direita, ela vai nos retornar aqui todos os pedidos que a gente tem no sistema. Eu não me lembro quantos pedidos a gente fez, eu acho que a gente fez só um. Não, temos 3 pedidos. Então, o que aconteceu aqui? Ele retornou esse primeiro raise notice aqui, certo? Depois ele percorreu a lista dos itens aqui e para cada um desses itens ele informou aqui para a gente o ID do pedido e o ID do cliente. Então a gente tem aqui, ó, o pedido e o cliente, certo? Aqui a gente está fazendo com raise notice só para aparecer aqui, mas no ambiente real de vocês vão fazer outra coisa. Então para cada um desse pedido aqui, o que você quer fazer? Você quer fazer um update, então aqui embaixo você faz o update. Você quer fazer uma inserção de alguma coisa, você quer atualizar um campo, você quer somar todos os valores. Como que a gente somaria todos os valores? Vamos criar uma variável aqui, ó, v underline total, que vai ser do tipo numeric também. V underline total, o que a gente faz? Sempre que você for... Eu acho é uma boa prática você sempre zerar a variável antes de iniciar uma função, por mais que muitas vezes não precise, tá? Então, eu vou começar com ela 0 aqui, só para garantir. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Para a gente somar, calcular ali o valor, a gente vai pegar e fazer aqui, ó, v total é igual... Ó, só que a gente não tem o valor total do pedido aqui, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais um vírgula. Eu não lembro o campo do valor. Na verdade, não temos ainda nenhum pedido com valor. Mas para a gente não perder aqui a nossa sequência, então, a nossa lógica, vamos colocar manualmente aqui. Então, o valor total, ele vai receber o valor total mais o valor do pedido daí, o valor total do pedido. Como a gente não tem, a gente vai colocar fictício. Eu vou colocar aqui para ele somar de 5 em 5. Beleza? Então vamos aqui calcular novamente. Aqui ele deu um erro de sintaxe tipo F, é onde que eu coloquei o F. V total, loop. Oh, eu coloquei 2 igual aqui. Na verdade é um mais. Certo? Beleza. Então vamos lá de novo. E aqui ele somou, só que eu não coloquei... a gente não trouxe aqui a gente não está exibindo o cálculo. Então vamos fazer assim, ó, vírgula total. E vamos colocar mais um parâmetro aqui. E vamos aqui dar mais um vírgula. E vamos pegar essa variável total aqui e exibir ela. Então vamos salvar nossa função, vamos vir aqui e chamar nossa função novamente. Então 5, 10, 15 é assim que a gente fez o cálculo, certo?